você está pronto para 100 curiosidades que você não sabia. Antes de começar, vou pedir para você deixar o seu like, se inscreva no canal para mais vídeos de curiosidades. Conheça o Microlino, um compacto veículo elétrico projetado para acomodar 2 pessoas. Com uma carga rápida de apenas 4 horas, ele possui uma autonomia impressionante de até 230 km. Sabia que o cacau possui propriedades hidrofóbicas? Isso significa que ele repele a água e, nesse caso, também o leite quando entra em contato com ele. Você já percebeu que quando sente náuseas, sua boca produz mais saliva? Isso ocorre como uma forma de proteção do seu corpo para preservar o esmalte dos dentes do ácido estomacal. Em 1985, foi introduzido o primeiro personagem animado por computador em um filme de ação. Surpreendentemente, sua qualidade visual supera muitos efeitos especiais mais recentes. Você já parou para pensar que uma quadra de basquete inteira mal cabe na grande área de um campo de futebol? A dimensão de uma quadra de basquete é de 15 por 28 metros, enquanto a grande área de um campo de futebol tem 16 por 40 metros. É impressionante como as proporções são diferentes entre esses dois esportes. Se você ousar tocar na guarda real da rainha ou em seus cavalos, saiba que as consequências podem ser sérias. No filme de terror de 1960 Os 13 Fantasmas, os fantasmas eram representados com uma viseira contendo 2 listras coloridas, uma azul e outra vermelha. A ideia era que os espectadores usassem essas viseiras sempre que um dos personagens do filme colocasse óculos para ver os fantasmas. Se você olhasse pela faixa azul, não veria os fantasmas, mas se usasse a faixa vermelha, poderia vê-los. É incrível como os filmes de hoje poderiam se inspirar em ideias criativas como essa. O que você vê na tela não é uma edição no Photoshop, mas sim um carro de verdade. Trata-se de uma versão modificada e ampliada de um Volkswagen, conhecido como Lamando. Ele possui quase 3 metros de largura e tem capacidade para transportar 8 passageiros. Para aqueles que não têm habilidade ou não sabem usar pauzinhos, temos a solução perfeita. Apresento a você o Vim Burger, um hambúrguer único que vai te surpreender. À primeira vista, pode parecer um hambúrguer comum, mas na hora de servir, o pão é recheado através de uma máquina que o fecha, dando-lhe a aparência de um disco voador. Essa incrível criação é oferecida pela rede de restaurantes chamada UFO. Prepare-se para uma experiência gastronômica de outro mundo. Durante a prática de escalada, existe um movimento desafiador conhecido como andino. Esse movimento requer um controle preciso de força e poder. Toby Segar detém o recorde mundial para o dino mais longo, com impressionantes 2,96 metros de distância. A habilidade e a técnica necessárias para alcançar essa marca são verdadeiramente extraordinárias. Prepare-se para se surpreender com essa incrível conquista na escalada. No ano de 1663, foi descoberto um esqueleto fossilizado parcial de um rinoceronte lanoso, porém muitos ossos estavam faltando. Veja a bizarrice que aconteceu com essa descoberta. Venha conhecer a montanha-russa aquática mais extensa do mundo, situada na China, com uma incrível extensão de 2,7 km. Acompanhe essa experiência emocionante em um tour em primeira pessoa. Não perca! Veja como as pessoas cegas utilizam a entrada Braille em seus telefones para enviar mensagens e escrever. Essa opção permite que eles combinem diferentes gestos e botões para formar as letras do alfabeto. No visor, é possível observar 6 números que representam as diferentes combinações. Descubra como os cegos se comunicam de forma incrível. Na isolada vila de Nagoro, no Japão, costumava ser o lar de centenas de moradores ao longo dos anos. No entanto, a população diminuiu drasticamente e hoje em dia apenas cerca de 30 pessoas vivem lá. Para combater a sensação de solidão, Ayano Tsukimi tece e espalha centenas de bonecas por toda a cidade, incluindo a escola abandonada e as ruas. É difícil dizer se é triste ou se cria o cenário perfeito para um filme de terror. Explore essa vila intrigante e descubra a história por trás das bonecas de Nagoro. Assim é realizado o registro dos números nas lentes da câmera. Este local costumava ser uma pedreira abandonada, onde pedras e outras matérias-primas eram extraídas para a construção. Após o encerramento das atividades, as pessoas transformaram o local em uma atração, colocando itens engraçados no fundo de um ônibus escolar e até mesmo um avião. Mergulhar aqui seria uma experiência incrível.
Essa era a rotina de troca de turno no farol de Quereum, considerado um dos mais perigosos do mundo. Observem como eles subiam e desciam por uma corda. Felizmente, desde 2004, o farol foi automatizado e não há mais necessidade de alguém estar dentro. Esta é a nova tecnologia que o Real Madrid utiliza nos seus treinos. Veja esta parede interativa que sobe quando um pontapé livre é executado. Você sabia que algumas espécies de tartarugas mudam de escamas? Mr. Double dedicou mais de 2 anos para criar e gravar este vídeo, espalhando sua arte por toda a casa. Foi um trabalho minucioso e criativo que resultou em uma produção incrível. Sabia que um dos assustadores monstros de A Monsters Inc. aparece no quarto do Sid em Toy Story? Vamos dar uma pausa e observar o pôster com cuidado. Agora, ao assistirmos o filme Toy Story, percebemos que o pôster é o mesmo do quarto de Sid. Agora entendemos por que ele ficou tão assustado. Dino tem uma forma única de jogar videogame, usando instrumentos musicais como um violão, uma flauta e até mesmo alguns bongos. Ele faz parecer fácil. Vamos ver como ele se sai em uma partida de Warzone. Este episódio icônico de Os Simpsons foi responsável por salvar a vida de uma criança que estava se afogando. Sem brincadeira. Um homem conseguiu resgatar a criança realizando a manobra de Heimlich, que ele aprendeu assistindo ao famoso desenho animado. É surpreendente como a cultura pop pode ter um impacto tão positivo na vida real. But what if he chokes? Not to worry. We have the latest Heimlich machine. Você já parou para imaginar onde ficava o seu lar há cerca de 300 milhões de anos? Ian Webster desenvolveu um mapa interativo que retrata os movimentos da Terra nos últimos 750 milhões de anos. Através desse mapa, você pode selecionar o seu estado atual e explorar diferentes períodos de tempo. É fascinante ver como as terras se transformaram ao longo dos milênios. Por exemplo, há 120 milhões de anos, eu moraria nesta região, e há 750 milhões de anos, as paisagens eram completamente diferentes. É uma viagem no tempo impressionante. Os caminhões Volvo possuem um dos sistemas de direção hidráulica mais suaves que existem. Eles decidiram testar isso de uma forma inusitada, colocaram um hamster para girar a roda em uma estrada cheia de subidas, tudo isso com a motivação de uma cenoura. Na tela, a imagem não representa um parque repleto de árvores, é apenas um cajueiro gigante. A maior nogueira do mundo ocupa uma extensão de 8.000 metros quadrados. O tronco é o único elemento principal, enquanto os demais são apenas galhos. É difícil de acreditar, mas essas estruturas cranianas pertencem à mesma espécie de animal. Ambos são crânios de cães, sendo um de um border collie e o outro de um pug. Esse lagarto não está se movendo como se estivesse dançando. Na verdade, é a maneira como o lagarto nariz de pá evita queimar suas patas nas areias quentes enquanto descansa. Assim que ele se recupera, ele se afasta. Aqui temos o relógio inteligente que vem acompanhado por fones de ouvido. Veja como realizar o processo. Você retira um ímã e o mantém no lugar para carregar a bateria do dispositivo. Parece que não é algo novo o fato de os gatos roubarem comida das pessoas. Observe como diversos pintores do século XVIII imortalizaram em suas obras o ato de esses felinos roubarem. Você sabia de que as garrafas plásticas que utilizamos diariamente passam por uma transformação significativa durante sua fabricação? No começo, elas são tão pequenas que é difícil imaginar que se tornarão as garrafas com o tamanho e forma que conhecemos. Por meio de aquecimento e injeção de ar pressurizado, elas são moldadas e adquirem sua forma e acabamento final. Caro amigo, é imprescindível que você não deixe de conferir a incrível novidade, a atração em miniatura do Jurassic Park no Mini World Léon, o maior parque de miniaturas animadas da França. Lá, você poderá encontrar diversos momentos marcantes do primeiro filme, como a icônica porta e o Triceratops doente. Não perca essa oportunidade. Pumba ganhou o título de ser o pioneiro na Disney ao soltar gases em uma cena do filme. Nossa, confia em mim, isso passa! Conheça Homey, a mulher mais alta do mundo. Ela possui uma impressionante altura de 2,15 metros e também detém o título de mulher com as mãos mais longas, medindo quase 25 centímetros.
passado, a Coca-Cola era servida dessa maneira. As antigas lojas de refrigerantes a preparavam fresca, adicionando xarope e água carbonatada de forma separada. E, para complementar, era acrescentado um pouco de sorvete de baunilha. Aqui temos o arbusto mais gigantesco do planeta. Ele ocupa uma área de 18 mil metros quadrados, possui uma idade de 400 anos e, em sua parte mais alta, alcança impressionantes 16,5 metros de altura. Barnaby Dixon é reconhecido como um dos marionetistas mais renomados globalmente. À primeira vista, seus bonecos podem não parecer extraordinários. No entanto, surpreenda-se ao vê-lo manipulá-los. Seus dedos habilmente controlam todas as partes dos personagens, utilizando dobradiças, alavancas e outros mecanismos. Em alguns casos, ele usa ambas as mãos. Os movimentos são incrivelmente fluidos, quase como se fossem reais. Sem dúvida, este é um dos itens de moda mais exclusivos que você encontrará em sua vida. O vestido feito de tecido em spray foi desenvolvido pelo espanhol Manel Torres para a marca Copernicus. A Volvo, renomada empresa automotiva sueca, possui planos de criar veículos autônomos com a temática de salas de casa e escritório. Por exemplo, os passageiros poderão escolher entre viajar em um ambiente de escritório, caso precisem trabalhar, ou desfrutar de uma sala de jantar ou uma sala de estar confortável. Além disso, até mesmo a opção de um quarto estará disponível para aqueles que planejam fazer viagens longas. Aqui temos a capacidade de unir o mapeamento robótico de projeções 3D com o trabalho de um ator, tudo em perfeita sincronia. Essa incrível combinação pode ser apreciada em um curta-metragem de 5 minutos intitulado Unbox. Dessa maneira, a cidade de Manchester despertava nos anos 50, contratavam indivíduos para bater em suas janelas em horários específicos, a fim de acordar as pessoas. Anualmente, em diversas regiões do mundo, ocorre a corrida do pato de borracha. As pessoas pagam uma taxa para adquirir um patinho numerado. Em seguida, os patinhos são lançados em um canal e um barco os banha com água. Aquele que chegar primeiro ao destino é o vencedor. Caso seu patinho seja o campeão, você terá a chance de receber um prêmio, como um carro ou dinheiro. Além disso, os lucros dessa competição são destinados a instituições de caridade. No ano de 2018, um astronauta registrou este vídeo do nascer da Lua abaixo do horizonte da Terra, a partir da Estação Espacial Internacional. Devido à atmosfera terrestre, parece que a Lua está oculta antes de atingir o limite visível. O galeirão americano possui uma das pernas mais peculiares entre os animais do reino animal. Essas patas possuem estruturas especiais que lhes permitem caminhar sobre plantas flutuantes e nadar em alta velocidade. Os corvos são conhecidos por sua inteligência notável, mas também possuem uma grande curiosidade e espírito brincalhão. Eles são um dos poucos animais que se divertem com brincadeiras. É fascinante observar como eles utilizam o para-brisa de carros como um escorregador ou até mesmo um pedaço de madeira como uma prancha de surf no ar. Você tinha conhecimento de que há banheiros que utilizam fogo em vez de água? Esses banheiros são empregados em locais onde não há sistema de esgoto. Para utilizá-los, colocasse um saco de papel sobre uma superfície de metal. Você pode estar se perguntando se há risco de queimar ao sentar-se, mas não há motivo para preocupação. A combustão só é ativada quando pressiona-se um botão específico. Essa foi a quantia de 7,2 milhões de dólares que os Estados Unidos utilizaram para adquirir o Alasca dos russos em 1867. Hoje, esse valor equivale a 144 milhões de dólares. É considerado o melhor negócio de todos os tempos. A substância presente neste brinquedo é o cloreto de metileno, que possui uma alta pressão de vapor. Observe como, apenas com o calor da mão, ele se expande e sobe, parecendo ser uma mágica. Esse brinquedo científico é extremamente popular. No total, a humanidade dedicou mais de 25 bilhões de horas jogando a saga de videogame Call of Duty. Isso corresponde a aproximadamente 2,85 milhões de anos de tempo acumulado.
O Dia é um supercarro único, com um design assimétrico. Cada lado do veículo tem características distintas. Um lado é destinado a lidar com o carro como faria com qualquer outro veículo, enquanto o outro lado é reservado para momentos em que você não deseja assumir o controle da direção. Você pode simplesmente sentar-se nesse lado quando quiser, e o carro levará você para onde você deseja ir. Essa é a claraboia, um painel de vidro na parte externa de um dos arranha-céus mais altos de Los Angeles. Se você tem acrofobia, não recomendamos que se aproxime. A camada atmosférica de Marte é cerca de 100 vezes mais tênue em comparação com a da Terra. Isso resulta em uma rápida dissipação do calor solar. Se você estivesse em Marte ao meio-dia, sentiria calor nos pés, cerca de 24 graus, enquanto a temperatura na cabeça seria próxima de 0 graus, proporcionando uma sensação de frio. Você sabia que corrida de sidecar é um esporte notavelmente arriscado, no qual 2 ciclistas coordenam os movimentos de um veículo de 3 rodas? Um ciclista é responsável por acelerar e frear, enquanto o outro utiliza seu corpo para girar e fazer curvas. Yoshi Matsumoto é conhecido por criar algumas das esculturas de balões mais realistas e intrincadas do mundo. Sua especialidade está em reproduzir criaturas marinhas e insetos. Observe a meticulosidade presente em cada peça, onde cada detalhe é cuidadosamente trabalhado. Assim é o deslocamento das sanguessugas na Terra. Sabia que as abelhas têm a capacidade de se arrepender após picarem? Esse comportamento é bastante raro, como já deve saber, quando as abelhas picam, acabam perdendo a vida, pois o ferrão fica preso no alvo e elas acabam rompendo o abdômen. No entanto, ocasionalmente, elas têm a habilidade de desistir do ataque. Em vez de puxarem o ferrão, realizam movimentos para desbloqueá-lo e continuar vivendo. Aqui está o maior depósito de aeronaves desativadas do mundo, situado em uma base militar no deserto do Arizona. É aqui que repousam os corpos metálicos de mais de 4.000 aeronaves que já cumpriram seu serviço. Enquanto você assiste a este vídeo, aproximadamente 2.000 tempestades elétricas estão se formando em várias regiões do mundo. Sabia que anualmente nos Estados Unidos ocorre uma corrida de Tiranossauros Rex? Veja com seus próprios olhos. Essa é a lagarta proeminente. Surpreendentemente, não se trata de um crustáceo, mas sim da lagarta de uma mariposa. Talvez tenha recebido esse nome por sua semelhança com um animal marinho. Sabia que há um clube exclusivo para pessoas que foram ejetadas de assentos de ejeção de aviões? Atualmente, o clube conta com 6.000 membros. Ao ingressar, eles lhe presenteiam com uma gravata comemorativa. Pessoalmente, acredito que prefiro não fazer parte dele. Essa posição é conhecida como a pose da banana. Brincadeiras à parte, é assim que os cientistas a chamam. As focas adotam essa postura quando se sentem seguras e, felizmente, também o fazem para regular a temperatura e manter suas extremidades secas. Space Glass é uma esfera de vidro soprado com camadas de metais e cristais, contendo planetas e estrelas em seu interior. É como ter um fragmento do espaço em suas mãos. Observe como ela se ilumina quando é exposta à luz. O Festa de Poumons, também conhecido como Guerra de Foguetes, é uma festa e tradição grega em que um casal de igreja simula uma batalha lançando foguetes com o objetivo de acertar o sino da igreja adversária. Sabia que existe um jogo de computador chamado Ambromaster, que simula o processo de fabricação de cerveja? O youtuber Commander simula o ato de recarregar objetos do dia a dia como se fossem armas em um videogame. Estes são apenas alguns dos jogos mais populares. Essa é a minha definição de empreendimento, onde a diversidade para alguns se torna uma janela de oportunidade para outros. Você tem conhecimento de que na Coreia e em outras nações asiáticas há espaços de estacionamento designados exclusivamente para o público feminino? Essa medida é implementada com o intuito de prevenir que elas se sintam sujeitas a situações de assédio. O chamado angritador de chifres é a versão aviária do unicórnio, onde essas criaturas desenvolvem uma longa estrutura cartilaginosa no centro de suas testas. Eles não a utilizam como arma, pois é extremamente frágil e pode se quebrar facilmente. Funciona mais como um adorno.
Este é um dos brinquedos mais incríveis do planeta. A alta velocidade do veículo faz com que a prancha se fixe firmemente aos dedos. Essa é a consequência ao pisar em um cogumelo em pó. Não se sinta culpado por isso, na realidade, eles desejam que você os pise, pois é assim que realizam sua reprodução e disseminam seus esporos. Brandon criou um televisor compacto capaz de reproduzir episódios das primeiras 11 temporadas de Os Simpsons de forma aleatória. Se você gostaria de ter um, aqui estão as instruções, mas deixe-me adiantar que não é uma tarefa simples. Luke 99 montou uma máquina de venda automática de pelúcias utilizando apenas peças de Lego. Ela está totalmente operacional, inclusive a garra, que é feita de blocos. A Aeroplum é um dirigível pessoal com asas articuladas, que você utiliza como remos para se locomover pelo ar. Localizado na França, o passeio custa apenas 60 euros por pessoa e promete ser extremamente divertido. Na Academia de Artes e Ciências do Treinamento de Dublês, há uma técnica que envolve movimentos de trem para simular a recepção e a aplicação de golpes, com o objetivo de torná-los o mais realistas possível. Se a Disney decidisse criar uma adaptação em live action de Sete, eu pessoalmente não acredito que seria uma ideia viável. Trata-se de uma tinta luminosa e fosforescente projetada para sinalização de vias. Essa tinta de segurança rodoviária absorve a luz solar durante o dia e brilha intensamente por até 8 horas durante a noite. Seria extremamente benéfico tê-la presente em todas as estradas ao redor do mundo. Pode-se afirmar que os cangurus possuem 5 patas, considerando o uso da cauda como um membro adicional. Além de utilizá-la para caminhar, eles a empregam para equilibrar-se e apoiar-se enquanto realizam seus característicos chutes. Essa é a experiência que se tem ao solicitar o bife de $1000 no famoso restaurante Rain of Dubai. Esse prato é adornado com finas folhas de ouro comestíveis. Um dos comerciais mais peculiares do mundo é onde você pode testemunhar Poppy Monkey Baby, o personagem principal de um de seus anúncios mais renomados. Hermes Exotics possui uma aranha saltadora como um animal de estimação. Essas aranhas são notavelmente dóceis e pacientes, e embora possuam presas, raramente mordem seres maiores que elas. Observe como ela se hidrata. Uma empresa denominada Cósmica e ele oferece um serviço no qual capturam fotos da íris do seu olho e as imprimem em alta definição. Você pode escolher entre ter um retrato do seu próprio olho ou de todos os membros da sua família. No dia 5 de agosto de 2020, algo curioso aconteceu. O Mars Rover completou uma década desde seu pouso no planeta vermelho. Para celebrar essa ocasião, os 100.000 cortadores de grama automáticos se uniram para entoar os parabéns ao nosso planeta Terra. Ao visitar a Disneylândia, é possível observar algo peculiar nas fotos de Walt Disney. Sua mão sempre permanece na mesma posição. Isso ocorre porque na maioria das vezes ele estava segurando um cigarro, que foi posteriormente editado juntamente com a fumaça para não transmitir um mau exemplo às crianças. Você tinha conhecimento de que, nos anos 60, os aviões ofereciam serviço de buffet à noite? No corredor, carrinhos circulavam com uma variedade de dezenas de pratos para os passageiros escolherem. Você pode acreditar que em 1955 ocorreu um desfile de moda subaquático na Flórida? Parece realmente fascinante. Ernest Trump é detentor do recorde mundial de salto mais alto em um trampolim, alcançando impressionantes 13 metros de altura. Com o intuito de divulgar o novo filme de terror Smile, o estúdio de marketing contratou uma equipe de atores para participar de eventos públicos, sorrindo incessantemente de maneira sinistra tanto para as pessoas presentes quanto para as câmeras. Isto é o que sobrou do robô animatrônico utilizado no filme do alienígena E. Dessa forma, são capturadas as imagens dos fogos de artifício com uma câmera acoplada a um drone. No entanto, é importante ressaltar que tentar realizar essa atividade é ilegal. A Igreja Grunge na Dinamarca possui uma notável semelhança com a igreja vista no filme Shrek, onde Fiona esteve prestes a se casar com Lord Farquaad. Observe as janelas, os materiais utilizados e o altar. Essa é a razão pela qual as mulheres grávidas optam por realizar ultrassom em vez de ressonância magnética, pois os ultrassons são capazes de visualizar os fetos com mais precisão.
Você sabia que durante o ano de 1910, quando o cometa Halley passou próximo à Terra, alguns residentes de uma cidadezinha se aproveitaram da falta de conhecimento das pessoas vendendo pílulas anti-cometa? Você já teve a oportunidade de presenciar um barco invisível? Essas embarcações, conhecidas como clearboat, são completamente transparentes, permitindo que você observe o fundo do mar sem se molhar. Rock Byon tem a habilidade impressionante de encontrar o centro de gravidade e o equilíbrio de qualquer objeto em questão de segundos. Presenciar isso é verdadeiramente incrível. Alguma vez você teve a chance de avistar essas criaturas? Estou me referindo ao peixe enguia gobe. Ele habita águas turvas e, mesmo que não pareça, possui olhos, sendo estes os pequenos pontos visíveis. Esse é o ruído característico que os esquilos emitem quando desejam espantar os pássaros que tentam roubar sua comida. Apresentamos o MS-18, um ímã de lanterna de mão considerado o mais potente do mundo. Observe a diferença entre sua luz e o flash de um smartphone, primeiro em ambiente interno e, em seguida, ao ar livre. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e subscrever para mais vídeos como este. Por hoje ficamos por aqui. Até a próxima!